Você consegue ver alguma coisa aqui diferente? Quem sabe alguém que acompanha o canal já tenha visto o vídeo, já discerniu. Mas quem sabe você que está chegando agora, ou quem sabe até quem acompanha não está lembrando. Você consegue ver alguma coisa diferente aqui? Geralmente, né, uma pessoa pode estar ali com os filhos e treinar ali, né, e os filhos vêm brincar aqui, ó, correr, ó. Solta o cachorrinho por aqui, né, solta o cachorro aqui, ó, corre, né, brinca. E tá correndo por aqui, ó. Uma pessoa soltando pipa, né, olhando pro céu. E eu falo dos dois tipos de pipa. Aquela pipinha que o camarada fica viajando também, né? E ele tá aqui, ó, olhando pro céu, vem aqui de noite pra dar um D2, né? Aí ele tá passando por aqui, ó. Tem outras coisas que deixam a pessoa meio assustada, né? Meio em pânico. Existem vários tipos aí de substância aí que podem trazer relaxamento ou sensação de pânico. Aí a pessoa tá andando aqui, ó, somente à noite, se não tiver claro, e ela tá andando. Ou a pessoa que vem passear aqui com seus filhos, cachorro, deixa correndo aqui, ó, brincando. Aí tá aqui, ó, andando, né? Olhando pro céu, né? Olhando pras aves, os passarinhos. E tá andando aqui, ó. Aí quando de repente, ó, se depara lá embaixo. Aqui é porque jogaram dois pneus. Tem um pneu mais lá embaixo e tem esse aqui de cima. Eu não sei que se a pessoa pisar também vai segurar, porque aí a Beca já sentou sem mandar, ó. Olha o comportamento. E é uma dog que eu nem adestro ela. Pego ela pra fazer uma caminhada, geralmente finais de semana. Olha o comportamento. Mas enfim, eu tô achando que se pisar aqui, desce. A pessoa vinha andando aqui, ó, pisa aqui, desce. Mas eu gravei semana passada, em outro dia também falei sobre isso aqui, ó. Ó, a pessoa tá aqui andando, ó. Podia ser em qualquer outro lugar. E a pessoa solta o dog. E eu tava meditando que pode ser até uma criança correndo, brincando, soltando pipa. Ou uma pessoa que à noite vem fazer alguma coisa aqui. E se com esse pneu aqui, tô pressionando um pouco ali para dar mais pressão. E conferindo também. E a pessoa pisa aqui, vai lá para baixo. E aqui é um bueiro. Eu gravei um vídeo que a água, até se ouvir o som da água. Quando chove deve ficar até mais alto. Então, caiu aqui. Eu não sei onde é que essa pessoa vai sair. Mas provavelmente não vai sair viva daqui. Então, é uma situação que a gente tem que se ligar nela. E aqui é um lugar urbano. Que é um lugar que tem ali uma academiazinha para fazer os exercícios. Tem um campo de futebol. Aí quem não conhece, vem aqui, tá andando, solta o dog. Ou mesmo as crianças. Ou a gente mesmo. A gente vê na... Ó, sentou de novo sem eu ter que mandar. Eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Eu não sei se eu vou falar nesse vídeo aqui ou se eu vou fazer um vídeo lá com o Baruque explicando. Provavelmente eu devo fazer esse vídeo com o Baruque.
E a pessoa não se liga nesse contexto. Então assim, você já viu em situações pessoas andando com o celular, digitando e de repente se depara com uma árvore, com um poste, até com um buraco. As pessoas estão desapercebidas. E como aqui é um lugar mais urbano, então geralmente a pessoa não vai imaginar que ali tem um bueiro. Porque geralmente bueiro não fica em locais como esse aqui, ó. E a pessoa tá andando, olhando pro celular, olhando pro céu, tá andando. Pisou aqui. Aqui passa uma criança. Aí passa uma criança. Na verdade isso aqui deve ser tomado algum tipo de providência. Tem outro pneu ali, ó, eu vou jogar aqui. Pra poder ir trazer mais segurança aí. E evitar, quem sabe, aí um mal pior. Beleza? Então fiquem ligados aí dentro desse contexto. Que mesmo em um lugar mais urbano, você olha assim um lugar, né? Aqui o mato é um pouco grande, mais cortado, um lugar limpinho. Você não faz uma vistoria no local, andando com o seu dog, com o seu filho, com a sua filhinha. Ou você mesmo não para prestar atenção nesses detalhes e pode se deparar com situação como essa aqui, ó. Tá bom? E Deus livre você e sua casa de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O certo aqui é fechar esse local, né? Porque até um pneu desse que desce lá para baixo, talvez alguém até jogou outros pneus e desceu lá para rede de esgoto, é ruim, porque pode entupir. Aí vai trazer outro problema em outra situação, em outro contexto, né? Então o mais certo era fechar isso aqui, né? Mas aqui já vai livrar alguém do mal. E esse aqui tá mais alto, a pessoa vai poder ver aí. Acredito eu, né? Livre. Livre. Eu vou falar nesse conteúdo aqui mesmo. A Beca, ela, como quem acompanha, sabe que ela não é adestrada. Eu pego ela alguns finais de semana para caminhar com ela. E eu com o dog caminhando, eu vou fazer manejo. Mesmo que não seja um manejo assim para condicionar como o Baruch, mas um manejo assim para você fazer uma caminhada,
soltar a dog. Alguém pode comentar e criticar quando eu estou comentando sobre outras coisas e a pessoa fala consigo mesmo ou fala com alguém. O que esse assunto aí tem a ver com o manejo? Aqui, eu estou fazendo um manejo com a Beca. Aqui eu estou transmitindo o manejo para ela. Sem palavras verbais. Mas com palavras corporais. Eu fiz o vídeo com o Baruch e eu perdi as imagens. E eu estava fazendo isso aqui que eu estou fazendo com a Beca. Aqui ela está no comando livre. Ela está sobre o manejo. Ela está sobre uma liderança. E ela está sobre uma obediência. E ela está sobre uma dominância. Que é a minha dominância, a minha liderança e o meu manejo sobre ela. Ela não está solta. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, que eu vou deixar lá na parte que se faz comentários, explicando a diferença de um dog solto e ele no comando livre. Então, ela está livre da guia. Ela está livre do comando junto. Ela está livre do comando senta, deita e etc. Mas ela não está livre do meu comando. Ela não está livre do meu manejo, da minha liderança. Então, eu estou falando no contexto de corrida, de performance física. Mas eu estou me movimentando. Aqui eu estou ensinando a dog a seguir o líder, a não me perder de vista, a estar ligada em mim. Beca, aqui. Senta. Fica. Livre. São detalhes que você deve perceber. Por exemplo, tem adestrador, os profissionais, ou tem uma situação que faz pss, pss. Esse pis é um manejo, dependendo do contexto ali que você usa ele. Um olhar, um toque na guia, 2 toques na guia, 3 toques na guia. Você dando um toque na guia lateral, você dando um toque na guia mais para cima, mais para baixo. Então toda a minha movimentação aqui é um manejo. Então eu estava fazendo o vídeo com o Baruch. Aí eu falando ali da corrida, da performance, ou falando de um contexto das coisas do alto. E tô fazendo um manejo com o dog. Pra cá, às vezes o Baruch tá andando, ele vai numa direção pra cá, aí ele muda de direção. Tudo isso é contexto de manejo. Então, por não haver entendimento desse contexto aqui que eu tô falando, a pessoa não percebe o manejo no vídeo. Os adestradores profissionais, eles estão falando para você, ou mesmo aqui eu falando nos vídeos, mas o que se deve perceber mesmo
É esse contexto aqui que eu estou falando. Através da sua movimentação e da movimentação dela. Ó, andando no junto. E eu não falei junto. Atenção. Aqui. Então, as palavras verbais, livre. As palavras verbais de comando, liderança e dominância, elas são como um suplemento, são secular. Não é o básico, não é o mais importante. Qual a palavra que você vai usar para o dog sentar, deitar? Se você vai usar um comando ataca, agarra, solta, larga. Se você vai ensinar o comando em japonês, chinês, holandês. Mas como você transmite a sua liderança, o seu domínio, o seu manejo ao dog sem palavras verbais. Porque não adianta você pensar, como a maioria eu acredito que pensa, que o dog entende a palavra sentar, entende a palavra deitar e etc. Ele entende o condicionamento que se deu àquela palavra. O dog entende a performance que você transmitiu daquela palavra. Até na educação humana. Quando vai ensinar uma criança uma palavra, você, ou profissional da área, relaciona aquela palavra com aquele objeto, com aquela situação. Então, tem pessoas que pensam que é uma palavrinha mágica que vai mudar a educação do dog. Entre aspas, a palavrinha mágica vai mudar o condicionamento do dog se você ensinar, condicionar o dog aquela palavra, aquele objeto ou comportamento que o mesmo deva ter. Eu posso sair com o dog aqui, ó, e fazer um manejo de senta, de junto, de livre, sem falar livre, sem falar junto, sem falar qualquer outra palavra de comando. Depois que eu condiciono o dog ao que eu quero, aí eu vou trazendo a palavra a qual ele vai entender, porque ele já está condicionado àquele manejo. Aí a palavra verbal vai fazer sentido ao dog. Porque você levou ele a entender de uma forma inteligente o que você quer dele ou você quer dela. Eu não falei para ela andar aqui junto de mim, ó. Eu não dei o comando junto, eu fiz o manejo para ensinar o comando junto para a Beca num vídeo, para que as pessoas entendessem mais ou menos o contexto do junto. Mas eu nem estou ensinando o comando junto para a Beca fora da guia. Hoje, realmente, eu estou ensinando para ela o junto fora da guia. Eu ensinei ela a andar junto com a guia, mas sem guia eu estou ensinando agora, ó, eu estou ensinando agora. Ela está no livre, ela está no comando livre, ela não está no comando junto. Eu estou condicionando ela
a andar junto de mim. Aí caso eu quisesse treiná-la para andar junto, depois que ela já tivesse condicionada pela minha movimentação física, corporal, pela minha atitude, aí eu ia começar a transmitir o comando junto, de uma forma verbal, para ela relacionar a palavra com esse comportamento que ela já está tendo nesse momento. É isto que é essência, na minha visão, nesse contexto, que é importante as pessoas perceberem. Então, eu tô com o Baruque, eu tô com a Beca, aí eu tô ali falando de corrida, eu tô falando de alimentação, tô falando das coisas do alto, mas eu tô fazendo um manejo. É isso que você deve prestar atenção. Eu tô passando liderança, eu tô passando domínio. Eu não preciso ficar batendo um papo com ela, não, de uma forma humana. Eu tô conversando com a Beca, eu tô trocando uma ideia aqui com ela, falando com você de uma forma verbal, e tô conversando com ela de uma forma que a mente dela canina entende. Eu não vou chegar na Beca tudo bom, Beca? É o seguinte, eu quero que você senta assim, porque é mais bonitinho você sentar. Eu quero que você ande junto comigo. Eu quero que você tenha um bom comportamento comigo. Aí eu pego uma caneta aqui, começar a se escrever. Ó, isso aqui é a palavra senta. Senta. Aí eu mostrar um vídeo pra ela, dos cachorros sentando, de uma pessoa sentando. Ela não vai entender. Por exemplo, aqui ó. Aqui eu já tô falando com ela. Eu tô falando, ó, tudo que você fez, o seu comportamento, é isso que eu quero de você. Só com essa passada de mão aqui na cabeça dela. Eu tô recompensando ela. Eu tô levando ela a entender que esse é o comportamento que eu quero dela. Então eu poderia aqui estar falando aqui daquele avião lá que está passando lá em cima voando. Eu poderia estar falando de passarinho. Eu poderia estar falando de corrida. Eu poderia estar falando aqui da salvação da alma em Cristo como o único Senhor e Salvador que Ele é. Ó, tá passando um cachorrinho bem ali, ó. Até na guia com minha mãe, se ela visse um cachorro, ela gostaria de atacar. E ela já viu o cachorro. Então eu poderia estar falando de qualquer assunto aqui e ainda assim transmitindo manejo. A dog. Ó, deitou. Não falei pra ela deitar, ela deitou. Agora eu não peguei uma caneta e escrevi. Quis ensinar ela a palavra deitar, não. E aqui eu tô passando manejo. Então, alguém pode criticar. O que tem a ver esse conteúdo com o manejo de dog, adestramento? É isso que tem a ver. É isso aqui, ó. É isso que você tem que entender. Eu poderia estar falando de qualquer outro assunto. E ainda assim você poderia estar vendo manejo, dominância, liderança, adestramento no conteúdo que eu apresento. É este tipo de conteúdo que eu apresento. É este tipo de conteúdo que está nos canais. E se você conseguir perceber, você vai ter um dog bem comportado. Você vai ter um dog educado, condicionado para o seu dia a dia. Isto é, se você praticar. Então, não é questão de qual palavra que eu uso para isso ou para aquilo outro. A questão é o seu comportamento diante do dog. Falo, repito, repetirei quantas vezes necessário. Os dogs, eles não conversam, eles não falam como nós falamos. Parece claro, parece óbvio,
Parece até medíocre eu estar falando isso. Mas muitas pessoas têm essa atitude. Uma atitude medíocre. Uma atitude óbvia, clara. Que o que eu estou falando aqui não precisa ser uma pessoa extremamente inteligente, capacitada para compreender. Então alguém pode me criticar por eu estar falando isso. Não, isso aí tá na cara que você está falando. É claro que cachorro não é gente, é claro que cachorro não fala como ser humano. Mas na humanização, no antimanejo, as pessoas fazem isso e elas não se acham tolas e elas não se acham medíocres. Elas se acham as top da galáxia no entendimento de cachorro. Elas acreditam que elas são as pessoas que mais amam os animais, porque trazem esse contexto para trazer o condicionamento ao dog, que não tem obras, que não gera fruto bom, que não gera obediência do dog, que não leva o dog a submeter a sua liderança, muito pelo contrário, é o oposto, está bem explicado nos vídeos. E quando as pessoas veem as pessoas tratando o dog dessa maneira, querendo ensinar o dog como se o dog fosse uma pessoa humana, elas não conseguem ver o quão ridículo e medíocre elas estão sendo. Porque é evidente que um dog não é um ser humano. E se um dog não é um ser humano, ele não pode aprender como um ser humano. Os animais não ensinam seus filhotes como ser humano. O melhor adestramento que existe em toda a face da Terra não é do adestrador X ou Y. É dos próprios adultos caninos. É dos próprios animais. Não existe nenhum adestrador melhor para o dog do que o próprio dog. Não existe a melhor maneira de você entender manejo observando os animais, mas não na psicologia humana. Dogs estão lá brincando, interagindo. Dogs, eles estão ali exercendo dominância, liderança, um subindo no outro, e a pessoa, como eles é amiguinho. Não. Ali é um manejo que eles estão fazendo de liderança, de controle. Então as pessoas não conseguem interpretar a linguagem do dog entre eles mesmos. Mas eles não têm esse problema com eles mesmos. Os animais, eles têm dificuldade em entender nossa linguagem humana, porque a mente do dog não está à altura da capacidade humana. Agora, a mente humana está na capacidade de entender a psicologia do dog. A questão é que algumas pessoas não usam a capacidade que tem, mas o dog usa a que ele tem. Porque se você não usar sua psicologia para liderar no manejo, o dog, ele usa dele. Da maneira que ele sabe, da maneira que ele aprendeu, da maneira que está dentro dele próprio. E ele vai trazendo liderança, dominância, e o ser humano não percebe e está sendo adestrado pelo próprio dog, que está obediente ao dog, que está submisso à liderança do dog. E se achando os experts em manejo. Criticam o manejo certo e exaltam o manejo errado. Isso é em todos os contextos de realidade. Principalmente no contexto da salvação da alma. As pessoas consideram uma doutrina, um ensino que não pode salvar a alma delas. Elas consideram que pode salvar,
e o manejo que pode salvar a alma delas, elas não acreditam que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. Elas não conseguem discernir a palavra de Deus segundo Deus. A gente não discerne a palavra de Deus segundo nós mesmos. A nossa mente não alcança a mente de Deus por causa do pecado. Mas uma vez que nós cremos em Cristo, aceitamos Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa alma, o Espírito Santo vai derramando no nosso entendimento parcelas dos pensamentos de Cristo. Tem um texto na Bíblia que diz que nós temos a mente de Cristo, a igreja, os que se arrependem, os que se convertem em Cristo como único Senhor e Salvador. É esses que dizem que tem a mente de Cristo. Mas o texto mais próximo do original fala parcelas de pensamentos. Então aqueles que se arrependem, que se convertem, confessando Cristo como único Senhor e Salvador, eles recebem parcelas dos pensamentos de Cristo. Quando Cristo voltar para buscar aqueles que permanecem fiel a esse manejo da salvação da alma, vão receber um novo corpo e uma nova mente. Aí realmente nós não vamos ter parcelas dos pensamentos de Cristo. Realmente nós vamos ter toda a mente de Cristo, todos os pensamentos de Cristo. Então, quando você vai perseverando na doutrina da salvação, as parcelas dos pensamentos de Cristo, elas vão multiplicando. O Espírito Santo faz esta obra de multiplicar as parcelas dos pensamentos do Senhor, para que nós compreendamos mais e melhor a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É o mesmo contexto em relação a manejo. Quando você compreende o manejo correto, acreditando, abandonando a humanização, o antimanejo, a sua dominância, a sua liderança sobre o dog vai aumentando. E a submissão dele a você vai crescendo. É o mesmo contexto em relação a Deus. Quanto mais a pessoa entende os pensamentos de Cristo, mais elas se submetem a Deus. E Cristo veio nos ensinar, não foi só falando, mas foi com suas atitudes. Foi com sua palavra transmitida de uma forma física. Cristo ensinou sobre o manejo da alma, não foi simplesmente discursando, mas foi demonstrando com as suas atitudes de obediência, de submissão à liderança de Deus, o que realmente é o manejo da salvação da alma. Depois que Cristo demonstrava através das suas atitudes, ele explicava através de palavras verbais. Cristo nunca explicava algo verbalmente sem antes ter explicado nas suas atitudes. Cristo sempre que ensinava algo, ele já tinha praticado primeiro. Mas algumas pessoas
por endurecerem o coração, não conseguiu enxergar o manejo da salvação da alma. Que Cristo estava praticando em si mesmo, nas suas atitudes. Até os discípulos. Teve manejo de dominância e liderança de Deus, que Cristo estava ensinando, que os discípulos só entenderam depois, quando ele ressuscitou. Jesus mostrava através das atitudes, eles não entendiam. Jesus explicava através de palavras, eles não entendiam. Quando Cristo ressuscitou, aí eles foram realmente entender o que Cristo estava demonstrando e demonstrou através das suas atitudes. Aí eles passaram a compreender a palavra no momento que eles realmente começaram a praticar a verdade. Alguém só vai entender realmente sobre manejo quando começar a praticar. Quando começar a viver isso aqui. Aí vai entender sobre manejo. Vai entender o que eu estou falando aqui. Vai entender essas atitudes de movimentação. A pessoa só vai entender a palavra de Deus realmente, o que Cristo está falando, o que as Escrituras estão falando. As pessoas só vão entender realmente o significado da vinda de Cristo aqui quando realmente decidirem acreditar na verdade. E quando alguém acredita em algo verdadeiramente, ela pratica. E quando a pessoa acredita que aquilo é o melhor para a sua vida, ela vai praticar. Quando a pessoa acredita que aquilo é importante para a sua vida, ela cria tempo. O tempo está aí já. As pessoas falam que não tem tempo para isso ou aquilo outro. É porque elas estão dedicando o tempo que já tem, criando tempo para outras coisas que elas consideram importantes e quem sabe até seja importante mesmo para a vida delas, dentro daquele contexto. Para algumas pessoas não é importante o manejo de dog. Para algumas pessoas não é importante a salvação da alma. Isto é, até o dia da fatalidade. Porque o dia que acontece a fatalidade, vai sentir falta. Principalmente em relação à salvação da alma. Então algumas pessoas consideram importante é ter dinheiro mesmo, ficar rico. Tem pessoas que consideram importante mesmo as coisas dessa vida. E é importante. Mas considero o mais importante. Não tem tempo para fazer manejo com dog. Não tem tempo para fazer o manejo com a própria alma. Para a salvação da alma. Mas tem tempo para muitas outras coisas. Tem gente que fala que não tem tempo para treinar, para correr, que está muito ocupado. Mas arruma tempo para ir para o churrasco, arruma tempo para tomar bebidas alcoólicas, ficar embriagado, ficar drogado, arruma tempo. A pessoa fala que não tem tempo para buscar a Deus. Mas se ela gosta, ela arruma o tempo para treinar, para correr, para malhar. A pessoa fala que está cansada para aquilo outro. Mas para aquilo que ela gosta, ela julga até importante, arruma tempo. Porque o tempo está aí. E Deus nunca ia criar um tempo que não se pudesse buscá-lo. Dentro de todas as atividades que o ser humano tem prazer ou acredita ser importante, Deus não ia tirar o tempo de buscar Ele, de estar na presença dEle. Deus não ia tirar esse tempo. Nós que roubamos o tempo de Deus,
como um funcionário rouba a empresa, rouba o patrão, deveria estar trabalhando, está enrolando o serviço, está fazendo outra coisa. O tempo que a pessoa deveria estar transmitindo o manejo correto para o dog, está transmitindo a humanização, o antimanejo. Roubam o tempo da verdade para priorizar a mentira. Uma doutrina que não tem Cristo como único Senhor e Salvador da alma, mas tem tempo para estar numa doutrina que nega Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Eu quero lhe falar que até do nosso tempo Deus vai pedir conta. E é ditado popular. Não está dessa maneira, está no contexto. O tempo não volta mais. A Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas. Mas o tempo de todas as coisas também passa. Tem um tempo de ser criança, passa. Tempo de ser adolescente, passa. Tempo de ser jovem, passa. Até o tempo de ser ancião passa. O único tempo que não passará é onde não existe tempo, onde tudo é para sempre, na eternidade. Lá é tudo para sempre, seja para a salvação da alma, ou seja, para a condenação da alma. E lá no tempo da eternidade, não vai ter como voltar para esse tempo. O tempo de se arrepender, o tempo de se converter e encontrar a salvação da alma em Cristo como único Senhor e Salvador. Porque as pessoas que se perdem, elas vão se arrepender. E elas vão buscar Deus. As pessoas que estão no inferno agora, elas estão se lamentando. Algumas estão até se arrependendo, arrependidas. Algumas estão buscando a Deus, mas não estão encontrando mais. O tempo passou. Outras estão lá há tanto tempo, e é um tempo que não tem fim, que cansaram de se arrepender e buscar a Deus. Agora estão maldizendo Deus. Estão blasfemando de Deus, porque perceberam que não são mais ouvidas. Não há mais socorro para elas. Tem pessoas que foram para o inferno agora. Tem pessoas que foram para o inferno ontem. Tem pessoas que estão há 10 anos no inferno. Outras 20, outras 30, outras 40, 50, 100. Tem pessoas que estão há 2000 anos no inferno. E o inferno ainda vai ser lançado no lago de fogo. Ainda tem um sofrimento maior esperando para quem já está no inferno. Por outro lado, oh glória a Deus, tem pessoas que estão lá com Deus, no paraíso. E ainda vão para um lugar melhor do que o paraíso. Tem lugar melhor do que o paraíso? Tem lugar melhor do que o paraíso. É onde está o trono de Deus. Porque o trono de Deus não está no paraíso. O trono de Deus é outra região celestial, diferente da região celestial do paraíso. É como uma casa com vários quartos. É como um estado com várias cidades. É como um país com várias localidades, de cidades, de regiões. É como o mundo com vários países, que tem várias regiões, várias cidades. É como o universo, que tem vários planetas, várias estrelas,
Então o reino de Deus é um lugar com vários lugares celestiais. E eu creio que é um lugar mais lindo do que o outro. Um lugar mais glorioso do que o outro. Se o paraíso já deve ser um lugar glorioso, lindo, e onde está o trono de Deus? E a face de Deus? Porque não existe alguém, lugar mais lindo e maravilhoso do que o próprio Deus. Está diante de Deus com alegria da salvação da alma em Cristo como único Senhor e Salvador. Não com a tristeza da condenação, de ser condenado, intimidado, subjugado pela própria ignorância, pela própria dureza, mas alegre, confiante, com o nome escrito no livro da vida. As pessoas ficam tão contentes quando o nome delas está em alguma coisa importante. E elas ficam tão tristes quando o nome delas não está na lista de alguma coisa que elas considerem importante. Um vestibular, uma faculdade, uma universidade, uma aprovação, um concurso, uma festa de autoridades. A pessoa chega lá e não está o nome. E ela pensa que o nome dela deveria estar lá. Quando é convidado, citado em alguma coisa dessa vida. Mas aqui vai passar, esse tempo aqui passa, essas glórias aqui passam, essas honras aqui passam, esses louvores aqui passam. Mas aquele que vem da salvação da alma, em Cristo Jesus, como único Senhor e Salvador, esse louvor, essa honra, essa glória nunca passará. A pessoa chegar diante de Deus e vai ser aberto os livros, e vai ser aberto o livro da vida, e a pessoa saber que não vai poder entrar no reino de Deus, porque não se arrependeu, porque não se converteu, confessando Cristo como único Senhor e Salvador. E a pessoa vai saber por quê, porque escolheu acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Agora imagina a alegria daqueles que ouvirem o seu nome no livro da vida. E eles vão saber que é por causa de Cristo, não é por causa deles próprios, mas porque Cristo veio dar essa salvação através da sua morte. E vem confirmar essa salvação através da sua ressurreição. E as pessoas vão saber que é por causa dele, que acreditaram na verdade que o nome não foi riscado do livro da vida. Se as pessoas já têm a alegria aqui dos nomes, das coisas desse mundo, que a alegria será, Senhor, quando os teus santos, os teus servos, os teus fiéis, pecadores sim, ó Deus, mas pecadores que se arrependeram, que se converteram dos seus pecados e das suas iniquidades, confiando no Senhor, Pai, confiando no teu manejo, confiando no teu plano, confiando na tua liderança, confiando no teu domínio, através do teu santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, que mostrou a verdade, não somente de lábios, mas de coração, através das suas atitudes, te obedecendo, até a morte e morte de cruz, mostrando o caminho da obediência, da submissão à tua liderança, ao teu domínio, ao teu manejo. Bendito é o nome do Senhor.